Pois é, tudo é política, até mesmo produtos de limpeza. Nas últimas semanas, as redes sociais foram palco de mais uma treta, de mais um conflito. A Anvisa suspendeu a comercialização de certos produtos da empresa IP. Com certeza você que está assistindo já está sabendo disso. A unidade de amparo, que fica no interior de São Paulo, de acordo com a Anvisa, tinha irregularidades nas suas instalações. Todos os produtos do lote 1, lava-louças, lava-roupa e desinfetantes, foram suspensos. Houve todo um trabalho digital da Anvisa de informar sobre o que aconteceu. Então, se você tivesse um produto da IP, uma lava-louças, desinfetante, com final 1, deveria suspender o uso e acionar a empresa, porque aquela embalagem poderia estar comprometida. Um lote de certos produtos que estavam comprometidos e era um perigo para a população. Era só isso. Um lote apenas. Mas o que aconteceu? Nas primeiras horas tivemos um pequeno terrorismo digital. Várias pessoas com medo de uma nova pandemia começaram a postar vídeos na internet sobre isso. Esse terrorismo e esse medo foi combatido por alguns influenciadores da ciência, como por exemplo a Ana do Nunca Vi Uma Cientista, mas aí rapidamente as coisas mudaram. O debate foi para o campo político, onde criou-se uma narrativa de que certas pessoas, olha que doideira, certas pessoas começaram a insinuar que a oposição estava querendo sabotar a empresa IP. Quando falo a oposição, me refiro ao PT, esquerda, comunistas e por aí vai. Então, esse chorume bolsonarista, aquela galera que ainda está no barco, que já afundou, criou essa narrativa, essa paranoia, dizendo que por ser ano de eleição, a IP, uma empresa que apoiou Bolsonaro em 2022, estava sendo alvo de perseguição. Perseguição e sabotagem. A Anvisa só fez o trabalho dela. Ela foi em amparo, fez uma vistoria em uma unidade, viu que tinha coisa errada com um lote e falou: Isso aqui tá estranho, tem que suspender e retirar de circulação, senão vai dar ruim. Opa, tudo bom? Então, aqui sou eu do futuro, depois de ter gravado o vídeo. Eu tô pausando o vídeo rapidinho para poder falar um negócio. O que acontece? Atualizando a treta e a fofoca. Parece que essa unidade de amparo da IP não é a primeira vez que eles têm esse problema de contaminação, de problemas no processo de fabricação e manuseio de produtos que resultaram na contaminação. Isso já aconteceu ano passado. E agora, para poder colocar a cereja do bolo, a Anvisa não foi lá simplesmente verificar e encontrou essas irregularidades. Parece que a Unilever, a concorrente da IP, viu isso, a Unilever foi lá, viu e denunciou para a Anvisa. Então, assim, o buraco é mais embaixo, essa unidade da IP em amparo não é a primeira vez que acontece isso, o que é um grande problema saber desse tipo de coisa. Para vocês terem mais informações, eu aconselho entrarem no canal da Nunca Vi Uma Cientista, porque lá as meninas falam com mais detalhes o que está acontecendo, o que aconteceu, beleza? Então, voltando aí pro vídeo. Se a Anvisa tivesse realizado uma suspensão de todos os produtos, todos os lotes, produtos, todas as fábricas, aí sim poderia achar isso estranho. Mas foi a suspensão de um lote de uma unidade. Se entrarem no Instagram da Anvisa, vemos que a empresa faz esse tipo de alerta para várias outras empresas e produtos. Esse é o trabalho da instituição. A Anvisa não fez mais do que a sua obrigação, mas por ser ano de eleição, por ser uma empresa que apoiou o Bolsonaro, a base, os bolsonaristas, aquele pessoal que ainda apoia, acabou rolando toda essa polêmica. Então tivemos a Michelle Bolsonaro fazendo aquele status em apoio à empresa, tivemos aquele vídeo estranho do velho da van cantando aquela musiquinha também em apoio. Tivemos vários vídeos de shorts de pessoas defendendo e dizendo que vão comprar mais produtos da marca IP. E para finalizar, tivemos aquele vídeo que viralizou do cara mamando igual um bezerro faminto
mamando na garrafa do detergente. Eu nunca vi alguém mamar com tanta vontade uma garrafa igual aquele cara. Recentemente, o Metrópolis fez uma reportagem dizendo que o sujeito que mamou a garrafa fez aquele vídeo e postou por causa de um grupo de amigos, né? Enfim, era uma brincadeira. Mas o que provoca tudo isso, né? O que motiva alguém a realizar um vídeo defendendo um detergente, uma empresa? Fanatismo político. É isso que eu quero falar do vídeo. E para poder falar disso, eu vou puxar um pouquinho a história de uma mulher. Na Alemanha, existe uma mulher chamada Clara Zetkin. Ela foi professora, jornalista e ativista dos direitos das mulheres. Da metade para o final da sua vida, ela testemunhou e escreveu sobre a ascensão do movimento fascista italiano e nazista na Alemanha. Ela fez umas observações precisas sobre esse sentimento da população, do sujeito comum, do trabalhador, que abraça com força um movimento político, que se entrega quase cegamente ao desejo de um líder. Ela morre em 33, então ela passou pela Primeira Guerra e no final da sua vida testemunha esse clima de tensão política onde os discursos de ódio e paixão são constantes, discursos nacionalistas, esse clima de pré-Segunda Guerra. A Clara, ela observa que para que o fanatismo aconteça, é necessário instabilidade financeira, social ou política. Às vezes, as três coisas, né? Porque os setores da sociedade estão ligados. Cada um está relacionado com o outro. Então, o que ela fala? Você precisa desse caos na sociedade, financeiro, social ou político, e também de um alvo, de um culpado. Nesses movimentos fascistas, os culpados eram judeus, negros, pessoas com deficiência, comunistas, anarquistas, ciganos, pessoas LGBTs e por aí vai. Então, por que eu estou falando da grande Clara Zetkin? Porque isso que aconteceu no tempo dela, esse fanatismo, esse cenário social e político europeu, no começo do século passado, também aconteceu aqui no Brasil, durante o governo do PT. Não exatamente igual, que fique claro, mas os dois eventos possuem grandes semelhanças. Na época do governo da Dilma, durante seu processo de impeachment, havia esse sentimento de insatisfação política. A mídia digital impressa soltava quase que todos os dias alguma polêmica envolvendo o governo, com provas ou não. Vemos hoje, graças às pesquisas de doutores, que houve sim um complô das elites e agentes do governo para poder tirar a Dilma do poder, né? Isso já é um fato. Eu vou até abrir um parênteses aqui. O discurso que carregava a revolta da oposição contra a Dilma e o PT eram as pedaladas fiscais. Não sei se vocês lembram disso. Então, depois do impeachment da Dilma, coisa assim de dias, o Temer assume o cargo de presidente e, junto com a Câmara dos Deputados, eles autorizam o uso das pedaladas. Então, assim, o processo de impeachment e as suas razões é um negócio muito, muito estranho. Por isso que muitos pesquisadores, eu sou um deles, acreditamos que não foi impeachment, mas sim um golpe. Então, fechando aí parênteses e voltando. Então, durante o processo do impeachment da Dilma, aquilo que hoje chamamos de bolsonarismo crescia. Não tinha rosto, nem CPF, mas estava ali tomando uma forma. Eu lembro muito bem durante as manifestações que ocorriam sobre a passagem do ônibus e contra o PT, por causa das pedaladas, que tinham grupos quebrando e rasgando bandeiras de partidos e movimentos sociais, falando que a manifestação não era sobre um partido e sim o povo brasileiro, que era uma manifestação livre de políticos e lados e não sei o que, tinha esse discurso. E essas pessoas que diziam isso usavam camisas da seleção brasileira, carregavam as bandeiras, a bandeira do Brasil. A maioria tinha um discurso mais conservador, neoliberal, e também tinham seu alvo, o vermelho, o símbolo do PT e ações relacionadas a questões sociais. Então, tudo voltado para a esquerda foi demonizado. Tudo era comunismo, tudo era vai para Cuba, tudo era professores doutrinadores. E essa ideia, esse sentimento, esse fanatismo político cresceu no Temer
Então ele começa a surgir durante o governo da Dilma, cresce no governo regente do Temer e ganha cara e cor com a corrida eleitoral do Bolsonaro. E é essa coisa que vemos hoje em dia. Pessoas que rezaram para pneus, pessoas que pediram ajuda para ETs, pessoas que não acreditavam na eficácia das vacinas no meio de uma pandemia. E agora, pessoas que estão protegendo uma empresa que supostamente estaria sofrendo um boicote da Anvisa e do atual governo. É muito engraçado, né, ver que esse pessoal adora falar que estão sendo perseguidos e silenciados. É um discurso muito vitimista. Mas assim, a Anvisa só estava fazendo o seu trabalho, como eu disse antes. E um dos perigos do fanatismo político barra fascismo é que ele corrompe, destrói, fere e mata. Nos últimos dias saiu a notícia de uma menina de 10 anos, em Natal, que apresentou sintomas de uma possível contaminação. Os pais e o hospital suspeitam que seja por causa do detergente IP. Até agora não tem nada confirmado. Até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo e postando, nada foi confirmado. Espero que não seja grave. Espero que a menina sobreviva. Mas já pensou se a razão da internação é de fato o detergente contaminado? Para pensar. Quantas pessoas morreram por causa da falta de vacina e por causa da falta de organização do governo na pandemia? Quantas pessoas morreram por causa da falta do uso de máscaras? Quantas pessoas morreram ou foram agredidas no próprio bairro, na própria casa, por causa de um posicionamento político? Quantas pessoas perderam seus empregos por apoiarem ou não um certo político ou movimento? Quantas pessoas sofreram e ainda sofrem por causa do fanatismo político?